Olá, pessoal, meu fraternal e cordial boa noite a todos. Com muita alegria, muito respeito, venho mais uma vez apresentar o Evangelho em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha, que na verdade estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Dessa forma, eu vou pedindo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que com a ajuda deles nós estamos sempre protegidos, amparados, e através de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, também quero que pedir, mesmo que ao longe, possam nos auxiliar as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, do Preto Velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero dos Juazeiros, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, Bezerra de Menezes, enfim, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, possam nos auxiliar, e desta forma eu abro os trabalhos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje a minha leitura é da segunda parte, O Mundo Espírita ou O Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da Emancipação da Alma, dupla vista. Pergunta 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Resposta: por semelhança da organização que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade que se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um para outro. E ainda vamos apreciar um pequeno trecho dos comentários do Espírito Miramês através de sua psicografia. Hereditariedades da segunda vista. Em algumas famílias parece que a segunda vista é hereditária e de certa forma o é, porque o corpo herda do corpo. No entanto, não fica somente na herança física, porque é o espírito que vê. A explicação pode assentar-se de modo diferente. É que alguns espíritos que reencarnam em família têm compromissos em conjunto e já vêm do plano espiritual com as tarefas definidas e já têm os dons aflorados para os mesmos objetivos. Observamos também o nível intelectual dos participantes de uma família. Nem sempre se equivalem, dependendo muito das qualidades do espírito, do que mesmo do corpo e da posição social que desfrutam. Os espíritos encarnados naqueles grupos, porém, podem pesar mesmo na soma dos valores terrenos, facilitando as almas para essa ou aquela aquisição. Tudo existe no mundo, é variável, mostrando a todos nós que somente o espírito é dotado de qualidades vivas, dos dons espirituais, extremamente a alma envolvida na carne pode fazer dessa alguma coisa no mundo das sensibilidades, aonde o homem de amanhã penetrará pelo seu campo de estudos em todas as direções daquilo que Deus criou, deduzindo-se daí que todos os poderes vêm de Deus, assimilados por nós e por tudo que existe. Pergunta 452.
É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta: a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver que não podeis ver com os olhos carnais. Allan Kardec comenta: nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desses fatos. Aí tem um comentário também, o desenvolvimento da segunda vista, né? O Miramês comenta. E eu quero fazer um comentário também que a gente tem sim certos pressentimentos quando a gente está na dor, ou na dor moral, ou na dor física, a gente percebe à nossa volta energias que podem ser benéficas ou não tão benéficas, né? Então, aqui lendo um pouquinho do comentário, ele fala que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista, como a enfermidade e as emoções que venham a afetar a alma. No entanto, desenvolvem não somente a segunda vista, mas desenvolve também todas as faculdades mais afloradas, destacando-se aquela que se encontra mais fácil de se evidenciar. Muita gente na dor procura o espiritismo e acabam, às vezes, são médios, né? Acabam, às vezes, se desenvolvendo até mais do que a gente que estuda direto, praticamente, está sempre frequentando o certo. Muitas vezes essas pessoas elas têm mais afinidade com a espiritualidade, desenvolvem mais e acabam tendo até a segunda vista, né? Conseguindo ter pequenos flashes de visões, os quais as ajudam no cotidiano e recupera muita gente através da fé, né? Que quando ficamos doentes, a nossa fé ela se redobra, se desdobra, e você fica muito mais carente de Deus, né? Fica muito mais próximo. Tudo isso que falamos no desenvolvimento por grande comoção não se pode generalizar, porque em muitos casos os seres passam por isso tudo o que mencionamos e nada aflora no campo de suas observações, dependendo muito da escala em que o espírito se encontra antes as suas qualidades espirituais. Aqui tem um adendo, tá vendo que muita gente não absorve isso e nem consegue perceber o que está à sua volta, o que está se desenvolvendo a seu favor. Convém notar pela prática das faculdades que elas nascem de dentro, mas que suas diretrizes pertencem à maturidade das almas guiadas por Deus, sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Os dons espirituais foram doados para aflorarem-se em todas as criaturas, mesmo que negados, algum dia eles vêm à tona. Isso constitui lei do Criador para a felicidade da criação. Os talentos são instrumentos para a paz de consciência. Devemos começar agora mesmo as mudanças de comportamento, porque desta maneira estaremos cooperando visivelmente com a nossa própria paz de espírito, sem precisar de grandes comoções nos caminhos, diminuindo assim os nossos sofrimentos no que tange a nossa luz. Pergunta 453. As pessoas dotadas de dupla visão sempre têm consciência do que possuem? Resposta: nem sempre. Consideram isto coisa perfeitamente natural, e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Comentário do Miramês.
consciência da existência da faculdade. A dupla vista não é um privilégio somente dos espiritualista, nem do considerado médium espírita. É um dom que se manifesta nas pessoas que têm essa faculdade aflorada e que por vezes ignoram que a possuem, achando natural nessa manifestação da sua sensibilidade. A natureza divina não escolhe esse ou aquele porque pertence a tais ou quais religiões ou filosofias. Todos somos filhos de Deus, com as mesmas capacidades espirituais. Há várias pessoas dotadas de dupla vistas, espraiadas em todas as comunidades, em todos os países, em todas as famílias. No entanto, é bom que aqueles que têm esse dom aflorado compreendam qual o motivo da sua faculdade em exercício e a usem para o bem de todas as criaturas que vierem a passar no seu caminho. A dupla vista é um instrumento de Deus que pode espraiar a consolação, o bem-estar e a esperança para os sofredores. Se o médium vê alguma coisa, se observa um parente de alguém afirmando que ninguém morre, pelos traços revelados da criatura que passou para o lado espiritual, o parente ou amigo se renova na sua fé de que realmente ninguém morre. Isto traz alegria e conforto para os que ficaram. Muitas vezes, as pessoas conversando com um médium que é de psicofônico ou de passagem, ele descreve exatamente como que é a pessoa que ele está conversando, e os parentes que estão ali na sessão realmente vê que aquelas particularidades que o médium incorporado está falando são realmente da pessoa desencarnada. E muitos nesse momento passam a acreditar na vida eterna, porque tem muita gente cética ainda, gente? Tem muita gente que não acredita em vida pós-morte ou em reencarnação, infelizmente, ou felizmente, ninguém pode afirmar, que a gente está certo ou está errado, mas que nós espíritas acreditamos, sim, na vida eterna, na vida que Jesus prometeu, que é a vida espiritual. Pergunta 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Resposta: é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Pergunta A. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Resposta: pode também dar os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que, num mesmo indivíduo, exista em todos os graus ou em alguns somente. E o Miramês comenta sobre a perspicácia. Os dons espirituais poder-se-iam desenvolver pela força da vontade, porque a vontade não deixa de ser faculdade do espírito em exercício para crescer e melhorar. Ela pode até nascer da vaidade, mas como esta tem pouca duração, a vontade vai com o tempo se aperfeiçoando e tomando rumos diferentes, de modo a encontrar a realidade do espírito. Com relação à segunda vista, este dom é espontâneo. A visão espiritual não encontra dificuldades e está mais apta à revelação das verdades do espírito, ao passo que nós pressentimos os erros generalizados.
Cabe a nós dizer a todos os candidatos ao desenvolvimento das faculdades espirituais que não devem forçar muito o despertar dos dons. A violência na aquisição de valores pode ser motivo de certos desastres espirituais e morais da criatura. Ou seja, a gente, quando começa a se desenvolver no espiritismo, não pode querer apressar, passar a charrete ou na frente dos cavalos, na frente dos bois, como diz o ditado, né? Tem que ter consciência de que as coisas vão gradualmente se desenvolvendo, né? Porque se quiser atropelar isso, você acaba às vezes até se prejudicando e não conseguindo o seu objetivo. Certamente que a inteligência do homem busca coisas extraordinárias no plano em que habita. Ela pode fazer desabrochar alguns dons espirituais. No entanto, esses dons não podem ser manipulados por elas. Cada um se encontra em um extremo, com feições diferentes no seu exercício. Um divino, um outro humano. É bom que se pense nisso. Se tem a dupla vista, nascida sob a influência da inteligência que a use sem a intervenção desta, porque a razão nesses casos pode pôr a perder a própria faculdade por não saber defini-la como precisar. Você vê que a gente tem que ter também um pouco de equilíbrio, consciência do que está fazendo, né? Do que a gente pode, do que a gente não pode, do que vai falar para as pessoas. É muito delicado esse contexto da segunda visão, da dupla visão, que muitas pessoas têm e nem percebem muitas vezes, né? Então, desta forma, eu vou convidando a todos nesse momento é a hora da nossa doação, de nós vibrarmos, é hora de doarmos. Então, quero que todos pensem em Deus, em Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, que eles autorizem os bons espíritos do Senhor a visitar a nosso local que nós estamos agora, ou que não estamos, ou que estamos pensando, e magnetizar e fluidificar aquelas águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. E continuando nesta sintonia, vamos vibrar. Vibrar é emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, prosperidade, alegria, entre outros, em favor do nosso irmão, sob o amparo do Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Vamos vibrar pela paz no mundo, em nosso país, em nossa cidade, em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação e purificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos privados de liberdade, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização entre os nossos desafetos. Vamos vibrar pela proteção e amparo a idosos e crianças abandonados, aos doentes acamados, vibrar pelo livramento das guerras, pelo livramento de catástrofes naturais e também causadas pela ação do homem, vibrar pelo equilíbrio do clima em nosso planeta e, por que não, por nós mesmos. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, para sempre seja louvada. Louvado Deus Jesus e nossa Mãe. Oração de Bezerra de Menezes, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar,
esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Minha gratidão a todos que me acompanharam até aqui ao final do vídeo. Fiquem todos com Deus, uma boa semana cheia de paz, de amor, de saúde, nesta vida e pela eternidade. Graças a Deus e graças a Deus.